A outorga de competência a uma autoridade pública existe para atender um fim, que é o interesse público, que é o fim que a lei quer que seja alcançado. Não há competência legal ou constitucional que não vise exatamente atribuir a alguém a possibilidade de atuar para alcançar uma finalidade. Por que a nossa legislação atribuiu ao senhor presidente da Câmara a competência para decidir pela abertura de processo de impeachment? Justamente para que examinasse os pressupostos dos requerimentos e, diante da comprovação inicial, desencadeasse um processo com a finalidade de cumprir a Constituição. Esta é a finalidade da competência outorgada ao presidente da Câmara dos Deputados quando aprecia um processo de impeachment. Verificar apenas se a Constituição está sendo cumprida. Ora, conforme fartamente documentado e noticiado pela imprensa, e apresentado nesta defesa, que ora trazemos à consideração de Vossas Excelências, a decisão do presidente Eduardo Cunha não visou, na abertura desse impeachment, o cumprimento da Constituição. Não era esta a sua intenção, não foi esta objetivamente a sua finalidade. Os fatos ficaram claros, os fatos foram evidenciados. Sua Excelência, o presidente Eduardo Cunha, usou da sua competência para fazer uma vingança e uma retaliação à chefe do Executivo, porque esta se recusara a garantir no Conselho de Ética, ao qual ele estava submetido, os votos que o seu partido poderia lhe dar para que ele não pudesse ser processado naquele momento. Ou seja, a imprensa noticiou fartamente isto, que Sua Excelência o presidente da Câmara parecia fazer um movimento pendular entre a bancada oposicionista e a bancada situacionista, na perspectiva de evitar que as fortes acusações contra ele dirigidas pudessem ensejar a abertura de um processo de cassação do seu mandato. Não faço acusações ao presidente da Casa aqui, porque respeito o direito de defesa. Acho que todos devem ter o direito de defesa. Não importa a gravidade das acusações que sejam cometidas. Não importa, inclusive, de muitas vezes, Sua Excelência até mesmo ter imaginado que eu participava de uma conspiração junto com o Procurador-Geral da República contra ele. Ele tem o direito de defender-se. E tem o direito de demonstrar a sua inocência. Isso tem que ser respeitado. Todavia, naquele momento, agia o senhor presidente da Câmara no movimento pendular. Dialogava com as bancadas oposicionistas, dizendo, olha, se vocês não vierem abrir processo contra mim, eu abro impeachment. E mandava recados ao governo dizendo, se vocês não garantirem seus votos, eu abrirei o processo de impeachment. O advogado-geral, o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, ele está fazendo a defesa da presidente. Portanto, nós temos que ouvir com a máxima cautela, a ampla defesa. Deputado Nilton Leitão, é o momento da defesa da presidente e eu não vou permitir que seja interrompido novamente. Senhor presidente, apenas um esclarecimento, eu entendo a insatisfação do deputado. A defesa é jurídica, não é política. O desvio de poder é uma figura jurídica. Basta consultar em qualquer manual de direito administrativo, desde os mais simples aos mais sofisticados, que o desvio de poder está lá posto. Portanto, é uma tese jurídica. E o desvio de poder se comprova faticamente. É isso que estou fazendo. Não estou fazendo discussão política. Bem, prossigo. Ora, a imprensa documentou fartamente esse movimento pendular. Documentou, e várias matérias de jornais são aqui juntadas. Inclusive, observo que houve um momento em que os próprios oposicionistas, não importa as razões que efetivamente os motivaram, fazem uma nota dizendo que seriam favoráveis à abertura do processo de cassação do presidente. É nesse momento que a pressão sobre o governo se intensifica. A imprensa noticia com clareza que eram mandados emissários ao governo para dizer que se não se garantisse os votos no Conselho de Ética, o processo de impeachment seria aberto. A presidente da República se recusou a fazer quaisquer gestões em relação à bancada do seu partido. Sabe que um governo que se curva a esse tipo de situações não tem legitimidade, efetivamente, para governar. As matérias são fartas. Posso citar várias.
Cunha vincula impeachment a voto de petistas, no dia 1/12/2015. Análise política, chantagens e chantagens. Conde não esconde sua tropa de choque que retalhará a presidente Dilma Rousseff e decidirá pela abertura de processo de impeachment da chefe de governo se os 3 deputados do PT no Conselho de Ética votarem a favor da abertura do processo de perda do mandato. E assim vai. Até que, logo após a oposição ter manifestado sua posição pela abertura do processo de impeachment, os 3 deputados da bancada do Partido dos Trabalhadores, partido da Presidência da República, também declaram textualmente que votarão pela abertura. Imediatamente após, sem esconder o seu propósito, sem esconder o seu desvio de poder, o presidente Eduardo Cunha determina a abertura do processo de impeachment que se encontrava nas suas mãos, parado já há algum tempo. Imediatamente. E a imprensa diz, Cunha retalia PT e acata pedido de impeachment contra Dilma. Cunha perde apoio do PT e aceita impeachment. Eduardo Cunha autoriza abrir processo de impeachment de Dilma. E aí, uma matéria duríssima, se me permitem dizer, em que diz, o Brasil à mercê de um chantagista. Ora, senhores, estes são indícios suficientes de comprovação do desvio de poder. O processo de impeachment não foi aberto pelo exercício normal da competência legal e constitucional de Sua Excelência, o presidente da Câmara. Foi aberto como retaliação. Foi aberto como vingança. Foi aberto, inclusive, para se fazer em contraponto o processo de impeachment à sua própria condição efetiva de cassação do seu mandato. Esta é uma verdade inexorável. E volto aqui à doutrina. Me lembro do ilustre professor Celso Antônio Bandeira de Mello, sem sombra de dúvida, um dos maiores administrativistas brasileiros, se não o maior, vivo hoje, que ao analisar o desvio de poder, deixa claro que o móvel ilícito, em atos que levam certa discricionariedade valorativa de decisão, gera presunção absoluta, iure et de iure, em relação à sua ocorrência. Ou seja, havendo a comprovação do móvel ilícito, se dessume inexoravelmente o desvio de poder. E o ato é viciado, o ato é ilegal. É o que afirma a doutrina. É o que vem do direito francês. É o que afirmam os publicistas de todo o mundo. O ato de abertura do presente processo de impeachment, portanto, está viciado. Esse processo é nulo. O Supremo Tribunal Federal debate essa matéria e ainda não teve uma apreciação definitiva sobre essa questão. A terá. E tenho certeza que esta questão implicará na invalidação ab início desse processo de impeachment. Não se tolera ato praticado com desvio de poder. Não se pode ter um início que marca um pecado original inafastável para este processo. Portanto, se requer anulação desse processo pelo clamoroso desvio de poder de Sua Excelência, o presidente da Casa, Eduardo Cunha, ao determinar a abertura deste processo de impeachment.